Olá, aluno! Seja bem-vindo à primeira aula prática da disciplina de Mecânica dos Solos Avançada e Introdução a Obras de Terra. Eu sou a professora Amanda Cristone, eu sou engenheira civil, também sou mestre em Engenharia de Edificações e Saneamento pela Universidade Estadual de Londrina. A aula de hoje vai ser dedicada, então, à distribuição de tensões no subsolo. É nessa aula que a gente vai entender como que uma edificação, quando está apoiada no solo, no terreno da fundação, como essas tensões que o nível do terreno recebe e distribui ao longo da sua profundidade, certo? Então, a gente vai ver que isso depende da tensão que a minha edificação coloca sobre o solo, também dos parâmetros do solo, seja o tipo de solo, aí os outros coeficientes que estão inerentes a isso, certo? Seja ângulo de atrito, coesão do solo, todos eles, aliás, um outro muito importante que eu esqueci de dizer, o nível d'água também influencia bastante. E aí, como você viu já na aula teórica, nós temos a tensão, tensão total, tensão efetiva e a pressão neutra, que é decorrente, então, da interferência da água. Então, todos esses fatores geotécnicos e também extras, como a água, no solo, o nível d'água, o lençol freático, influenciam na distribuição de tensão. E é isso que a gente vai fazer, uma aplicação prática, então, de um exercício contendo uma edificação num terreno. E aí nós vamos saber como é que as tensões se distribuem, certo? Vamos ao quadro. Muito bem, então aqui a competência da unidade é conhecer e aplicar os conceitos das tensões verticais geostáticas, e aí, descobrir as tensões efetivas e as pressões neutras nos projetos de fundação e obras de terra, certo? Continuando, os objetivos serão saber determinar o acréscimo de tensão no solo devido a uma sobrecarga na superfície. Então, já te adianto aqui que nessa aula prática, nós vamos calcular o peso de um radier sobre esse terreno, certo? E também compreender como acontece a dissipação da sobrecarga ao longo da profundidade do solo. E aí vamos fazer o procedimento da análise da evolução do acréscimo de tensão no solo. Então, a atividade aqui proposta é um radier retangular com dimensões de 28 por 18 metros, que distribuirá uma tensão uniformemente distribuída de 100 kPa, na cota -1 do perfil. Determinar a tensão efetiva final nos pontos A, B, C, D e também no ponto E, nas profundidades 3, 6 e 10 metros. Muito bem, vamos à figura. Então, aqui eu tenho o meu radier, que está proposto aqui pela coloração em cinza, tudo bem? Esse aqui é o meu radier. Os pontos no qual ele pediu para você calcular são os pontos A, B, C e o ponto D. E também o ponto E, que está fora da edificação, Então, aqui estão as dimensões do meu radier, as dimensões também dos pontos que estão para fora da superfície, certo? Então, o radier, ele tem 28, 14 mais 14, 28, por 18. 9 mais 9 aqui, 18. E aí, eu tenho uma contribuição extra de 4 metros nessa direção e mais 4 metros nessa outra direção, totalizando, então, 22 e 32 metros, certo? Então, nós temos que nos atentar aos pontos A, aos pontos B, C, D e também esse E, que está aqui para fora. E aí, de cara, você já começa a pensar nas contribuições que cada ponto vai ter e vai dar ao terreno. Por exemplo, no ponto A, ele recebe contribuição desse retângulo, desse e desse. Então, já vamos começar a pensar aí na hora de calcular lá no seu exercício, certo? O ponto B, por exemplo, ele recebe contribuição desse retângulo e desse outro. E assim por diante, certo? Enquanto o ponto C recebe desse e desse, o ponto D vai receber somente desse aqui, tá? Então, é isso. O perfil proposto de solo é uma areia fina, tá? Que varia aqui de 0 a 4 metros de profundidade. Depois, uma argila mole de 4 até 9 metros e uma camada de 9 a 12 de pedregulho. Então, ele te deu as informações aqui do peso específico desse solo,
Como nós temos a representação do nível d'água a 1 metro de profundidade, que vai ser onde está apoiado o nosso radier, então vamos pensar que esse radier está bem aqui, ó, bem no nível d'água. Todo solo que está abaixo do nível d'água, ele está o quê? Está saturado. Então, o meu peso específico, aqui representado de 19, 16 e 21, respectivamente, para areia fina, argila mole e pedregulho, é o peso específico saturado, certo? Se ele tivesse te dado o peso específico natural desse solo, você ia ter que descontar, então, o peso específico da água para poder fazer descobrir o peso específico submerso. Tudo bem? Então, esse é o perfil de solo que eu tenho. E aí, por fim, vamos relembrar um pouco dos conceitos que nós vimos lá na aula teórica. Quando nós temos uma tensão aplicada a um ponto, eu vou ter um acréscimo de tensão que é dado pela sobrecarga, representado aqui, então, por essa letra Q, mais esse índice, né? Essa incógnita chamada de I, que é determinada pelo ábaco. Então, essa solução proposta aplicada a um ponto é a solução de Newmark, certo? Então, esse aqui é um coeficiente que vai ser descoberto em função de M e N, sendo que M corresponde a B sobre Z e o N a sobre Z, tá? Então, aqui a gente vai vir com essas informações B e A. Então, são aqueles retângulos que a gente tinha dentro do radier. Por exemplo, aqui se eu tenho o meu ponto A, aqui eu vou ter informação do A e aqui eu vou ter informação do B, tá? E aí, esse Z que está representado é a profundidade, ou seja, é a cota do meu perfil. Se ele pediu para a gente calcular a 3 metros, 6 metros e 10 metros de profundidade, são esses os valores que eu vou imputar aqui no meu Z. Quando eu tiver esses dois valores, né, de M e N, eu venho aqui no gráfico, então eu vou colocar o M aqui, o N aqui no eixo X, né, e vou rebater. Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui que está ligado com um M que está aqui. Então, eu venho, descubro esse valor, vou projetar ele lá para o eixo Y e vou descobrir qual que é o meu I, certo? Mas, para facilitar, não é? Temos uma tabela que fica mais claro, então, de enxergar esse M, esse N e o I que a gente vai precisar. Então, vou te dar um exemplo de como usar. Se eu tenho um N de 0,6 e um M de 0,9, eu venho aqui na coluna do 0,9 e verifico com a coluna do 0,6. O meu I vai ser esse aqui, de 0,131, certo? Então, nós temos essa tabela, aqui variando de 0,1 até 10, e aqui variando de 0,1 até 0,9. Mas essa tabela continua numa outra tabela aqui, que varia de 1 até 10, tá? Até o infinito também, né? Que são aqueles valores que vão ser muito altos, por exemplo, certo? E aqui continua a mesma coisa. Então, na hora da gente calcular o nosso exercício, nós temos um perfil de solo, nós temos um radier apoiado nesse solo, nós vamos precisar calcular as tensões ponto a ponto. Lembra? Nós temos o ponto A, o ponto B, C, D e E. Então, nós vamos precisar calcular as tensões nesse ponto e depois calcular o quanto que o nosso radier contribui lá no solo. Contribui no solo. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para realizar o exercício aqui no meu Excel. Então, vamos à câmera de documentos. Quando você for calcular o seu exercício, vai ser muito importante que você pegue, então, uma planilha do Excel. Vai te ajudar a facilitar os cálculos. Se você quiser fazer à mão, não tem problema nenhum, tá? Quando eu estava estudando esse exercício, então, para passar para você, eu fiz ele à mão também, só para conferir. Mas aí, o Excel é uma ferramenta que vai te ajudar a calcular melhor, né? Com mais rapidez, digamos assim,
tá? Então, aqui eu coloquei a foto, né, o nosso perfil, o nosso radier. Então, lembrando que o radier tá aqui, representado por essa parte em cinza da minha figura, e os pontos A, B, C, D, E estão aqui representados também, tá? O ponto A, ele tá bem no centro do meu radier, o ponto B, C e D, eles estão nas extremidades. E o ponto E tá fora do meu radier. Então, eu vou ter que considerar a contribuição de todo o radier nesse ponto E, que está lá representado para fora. Tudo bem? Então, nós vamos começar pensando no seguinte. Como eu já adiantei para você lá no slide, o ponto A, ele recebe a contribuição desses 4 retângulos, né? Dessas 4 partes do meu radier. Então, eu vou vir aqui e vou colocar na minha planilha. Eu separei uma planilha, então, uma tabela para a cota 3, outra para 6 e outra para 10 metros. Tudo bem? Você pode fazer isso aí na sua também. Então, aqui eu vou vir e vou colocar as informações dos pontos, tá? Então, aqui eu vou calcular o A, em seguida o B, o C e o D. O ponto E eu vou deixar para a gente calcular depois, tá bom? Então, aqui eu vou colocar também as informações do número de áreas, porque você vai ver que vai ser importante depois lá na frente para a gente calcular a tensão, tá? Então, de cara, a gente já sabe que o ponto A vai receber 4 áreas, enquanto o ponto B e C vai receber 2 áreas, e o ponto D, que estava lá na extremidade do meu radier, vai receber somente uma, tá? Aqui eu vou vir, então, com a informação dessas áreas, tudo bem? Aí aqui eu vou deixar para colocar o A e o B. Lembra de onde são esses A's e esses B's? Lá do meu cálculo proposto por Newmark, né? Então, ele falou que a gente precisa das informações do M e do N, e aí eu vou deixar, então, proposto aqui, separadinho, o A e o B, que vai ser importante depois para a gente calcular quando dividir pela profundidade. Já vou até, inclusive, escrever aqui, ó, que nós vamos precisar do M e do N, tá? Então, lembrando, vamos olhar aqui a contribuição do ponto A. O ponto A, então, ele vai vir com qual retângulo, né? Quais dimensões? Então, esse aqui, ó, acompanhem com o mouse, que eu tô passando aqui por cima. Então, nós temos uma medida de 9 metros aqui na vertical e uma medida de 14 metros na horizontal. Essa é a minha área que está ali contribuindo para o meu retângulo, para o meu ponto A. Então, 9, aqui vou deixar para o A e 14 para o B. Tudo bem? Vamos agora para o ponto B. Aqui nós temos o ponto B. O retângulo que ele está, né, contribuindo vai ser esse maior aqui, ó. Acompanhe então com o desenho. Ele vai pegar toda a projeção do meu radier e mais essa outra metade. Tudo bem? Então, nós temos 18 metros na vertical, somando, né, os 2 pedaços de 9 e mais 14. Então, vou voltar aqui e vou colocar 18 e também 14. Continuando, meu ponto C, que está aqui, ele vai ser influenciado, então, por 9 metros por 14. Tudo bem? Aliás, 9 metros e 28 metros. Então, todo esse pedaço de retângulo vai contribuir aqui para o meu ponto C. 9, 28. E, por fim, o ponto D, ele está responsável pelo retângulo maior, aqui, ó, composto por 18 metros e 28 metros na horizontal. Então, novamente, eu venho e coloco 18 e 28. É importante você separar cada informação em uma coluna, porque te ajuda também lá na hora de calcular. Por exemplo, o meu M, eu vou utilizar, então, a divisão de A pela profundidade de 3 metros, que é a cota onde eu quero descobrir a tensão que o meu ponto A, B, C e D está projetando. Então, eu venho aqui com 9 e divido por 3, né? 3 metros aqui, então, é a cota, certo? Muito bem. É importante também, na hora de fazer o cálculo, você travar essa célula aqui, ó,
que está representado em vermelho. Por quê? Porque essa informação ela vai ser repetida ao longo dos próximos cálculos, dentro dessa coluna. Então, se você quiser arrastar a fórmula, né, essa fórmula aqui para baixo, ela mantém travado, lá, a minha célula em vermelho e só vai arrastando para baixo a célula que está em azul. Tudo bem? Continuando, então, para calcular o N, eu vou dividir agora esse B pela minha cota de 3 metros de profundidade. Vou novamente travar a célula e aí vou replicar para as demais, tá? E vou diminuir um pouco a quantidade de números após a vírgula aqui, senão fica muita informação. Tudo bem? Agora aqui eu vou calcular o I correspondente a essa área de 9 por 14, que foi representado então por M igual a 3 e N igual a 4,67. E aí eu vou vir, então, guarda essas informações, 3 e 4,67. Aí eu vou vir aqui na minha tabela, né, aquela tabela que eu mostrei para você, vou pegar essa tabela maior de N igual a 3 e o meu M, aliás, M igual a 3 e o meu N aqui próximo a 5, tá? Então, vai dar mais ou menos aqui 0,246, tudo bem? Ó, 3, então eu vim aqui com a informação do M igual a 3 e do N aqui na vertical igual a 5. Eu vou arredondar aquele 4,67, tá? E aí, me dá a informação do coeficiente I igual a 0,246. Se você quiser, você pode interpolar também, não tem problema, mas eu vou pegar o mais próximo. E muito bem, vou colocar aqui então a informação de 0,246, que foi o que eu descobri ao longo da minha tabela. Muito bem, então agora eu preciso de 6 e 4,67. Novamente eu venho aqui para a minha tabela, pego a informação, né? Vou pegar próximo ao 5 aqui, tá? E aí 4,67 também, lá correspondente, né? Então, informação do 6, 4,67, e aí com isso eu venho e descubro aqui o meu I de 0,498. Tudo bem? Continuando, eu tenho 3, agora, voltando aqui na tabela, eu tenho M igual a 3 e N igual a 9,33. Então, M igual a 3 e N igual a 9,33, né? Vou pegar próximo ao 10, tá? Então, essa informação aqui de 0,247. E aqui, 6, próximo a 10, dá 0,249. Muito bem. Depois aqui eu venho com a informação, considerando agora todo o meu coeficiente I multiplicado pela quantidade de áreas que eu tenho, tá? Então, eu vou colocar aqui para você, não se esquecer, que eu vou pegar o I da área vezes o número de área que eu coloquei ali, que eu projetei na minha planilha, tá? Então, aqui eu venho com 0,246 e vou multiplicar por essa informação aqui, de 4 áreas. E assim por diante, tá? Então, eu venho aqui com essa outra informação. Deixa eu só conferir, então, se o I aqui equivale a 0,498. Vou voltar aqui na minha tabela. Então, eu tenho um M igual a 6, né? Próximo a 10 aqui. E eu tenho um N de 4,67. Então, eu posso utilizar 0,249. Vou atualizar aqui o meu valor. Muito bem. Aí, aqui eu venho, vou multiplicar esse pelo meu número de áreas. E assim por diante.
Esse aqui, como tem a contribuição de uma área só, vai acabar sendo ele mesmo, né? Então, isso aqui seria o meu coeficiente I total. Então, considerando todas as áreas, todos os retângulos que vão influenciar no meu cálculo, tá? E aí, agora, por fim, lembrando da equação de Newmark, que eu tenho que a tensão é dada pela sobrecarga de 100 kPa, por exemplo, dada lá pelo meu radier, tá? Até deixei aqui em vermelho, ó, pra gente lembrar qual que é a minha tensão. Então, eu vou ter uma tensão de 100 vezes I, né? Então, a solução de Newmark seria sobrecarga vezes I. Então, o meu I, eu vou utilizar esse total e a minha sobrecarga vai ser 100, tá? Então, aqui, eu vou deixar a minha tensão, lembrando que a tensão é de 100 vezes o meu I total. Deixa eu só tirar ele aqui, porque ele tá no alfabeto grego. Muito bem. Então, aqui eu venho e multiplico esse 100, que eu vou deixar ali e vou travar essa célula, porque ela vai se repetir, vezes o meu I. E aí, vou arrastar lá para baixo na minha tabela, tá bom? Então, essa aqui é a minha informação da tensão que está sendo aplicada nos pontos A, B, C e D, lá na cota de 3 metros, tá? E aí, eu vou repetir tudo isso para as tabelas de baixo, só que agora a profundidade muda. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que a gente já montou, né? Porque a ideia vai ser a mesma. Vou reproduzir aqui também para cota de 10 metros. Porque para descobrir, então, esses pontos da minha cota de 6 e 10 metros, eu vou utilizar a mesma ideia, né? Que seria, então, descobrir qual que é o I que está influenciando lá nos meus pontos A, B, C e D. Então, aqui, essas informações vão se repetir para as demais profundidades, assim como as informações dos retângulos, né? Das áreas que eu tenho lá disponíveis. Então, novamente, eu venho aqui. O que vai modificar mesmo é a hora que a gente começar a calcular, então, os coeficientes M e N, porque eles são a informação da área, né, do meu comprimento e da minha largura do meu retângulo, dividido pela profundidade, que é onde eu quero achar a tensão lá naquele ponto. Então, acompanhem comigo. Eu estou aqui na tabela da cota de 6 metros e eu vou vir pegar esse A, que foi, então, a informação do meu retângulo, que está contribuindo para o ponto A, e vou dividir pela cota de 6 metros agora, tá? E vou arrastar essas demais informações aqui para baixo. Muito bem. E com o N, eu vou dividir o B pela informação da profundidade. E também vou distribuir para as demais. Tudo bem? Agora eu venho novamente com essas informações de M e N e vou procurar o meu coeficiente I, tá? Então, vamos na tabela. Guarda essas informações. 1,5 para 2,33. Então, eu venho aqui, M de 1,5, tá? E 2,33. Vou aproximar aqui para 2,5, tudo bem? Então, eu tenho essa informação de 0,226. Aí, eu vou voltar aqui para a minha tabela e colocar 0,226. E vou fazer isso para as demais informações que eu tenho aqui na minha tabela. Então, o próximo, o M é 3 e o N é 2,33. Voltando lá, então, meu M é 3 e o meu N, 2,33. Então, eu tenho aqui 0,242. Tudo bem? Volto aqui na minha tabela, 242. E aí, novamente, 1,5, 4,67. Venho aqui para minha tabela, vou descobrir o meu N de 1,5 com o meu M de 4,67 agora, tá? Então, vou aproximar aqui para 5. Eu vou ter essa informação de 0,229, tudo bem? 0,229. E olhando aqui
3 e 4,67. Então, vou procurar 3, vou arredondar aqui com o 5 e vou obter 0,246. Muito bem. Aqui eu vou calcular a contribuição desse coeficiente lá com o número de áreas que ele está sendo responsável. Vou distribuir para as demais células, certo? E aqui vou fazer aquele cálculo. Considerando a minha sobrecarga de 100, travo essa célula. E aí, vou multiplicar pelo meu coeficiente, tá? Eu nada mais estou que aplicando a solução, então, de Newmark para descobrir a tensão em um ponto, né? A tensão aplicada em um ponto de uma seção retangular. Lembrando que se esse radier, por exemplo, fosse de uma seção circular, a formulação mudaria. Eu não ia mais usar a solução de Newmark, eu ia usar a solução proposta pelo autor que se chama Love, por exemplo. Então, você como engenheiro, né, tem que lembrar desses pontinhos, de saber qual que é a minha seção, se o meu ponto ele está no centro do meu radier, se ele está no canto, porque daí as informações mudam, tá? Então, você tem que estar atento aí a essas formulações. Muito bem. Então, agora faltou a gente calcular da cota de 10 metros, né? Novamente, vamos descobrir, então, os coeficientes M e N. Depois que você aplica uma vez, fica fácil reproduzir para as demais cotas, né? O legal aqui do exercício é você entender o conceito, entender o que está acontecendo. Que daí depois, principalmente com a facilidade do Excel, que você consegue arrastar para as demais células, né? Se você calcular tudo separadinho, já facilita lá na hora de você encontrar as demais informações. Vou então para a minha tabela com o coeficiente de M e N. Então, meu M de 0,9 e o meu N de 1,4. Então, agora eu venho aqui, 0,9, 1,4 eu vou arredondar aqui para 1,5, tá? Então, eu tenho 0,186. Agora, 1,8 e 1,4. Então, vou pegar para 2, 1,8, 1,4 valendo, aproximando ali para 1,5, então 0,232. 0,9 e 2,8. Então, 0,9, vou arredondar para 3 e vou pegar aqui o coeficiente I de 0,195. E, por fim, 1,8 e 2,8. 1,8 vou arredondar para 2 e o 2,8 vou arredondar para 3 e vou pegar, então, a informação de 0,238. Se você preferir, você pode obter essas informações do coeficiente I lá no ábaco, né, que eu mostrei para você no quadro. Mas eu prefiro olhar na tabela, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. O ábaco acaba sendo meio subjetivo, né? De repente você olha um pouquinho mais para cima, o seu colega do lado olha um pouquinho mais para baixo, então na tabela ela te dá a informação mais certinha. A informação, então, do coeficiente I vezes a quantidade de áreas e vou pegar para as demais. Só vou aumentar aqui. Então, acho que não tá pegando. Vamos refazer aqui, então, o cálculo. Esse aqui, vezes número de áreas. Agora foi. Passar para as demais, tá? E aqui, a minha tensão de 100 kPa. Vou multiplicar ela pelo meu I. E aí, arrastar para as demais fórmulas, para as demais células. Bom, muito bem. Eu tenho a tensão aplicada ponto a ponto nas 3 profundidades, né? Essa tensão que eu calculei, ponto a ponto, ela vai ser importante onde? Quando eu tiver que calcular a minha tensão efetiva lá no final. Lembrando que a tensão efetiva,
do radier, né, dos pontos que estão dispostos ali no meu radier, vai agrupar o quê? Vai agrupar a tensão geostática, ou seja, a tensão dada pela sobrecarga do peso próprio do próprio solo, né? Então, eu vou considerar lá, na hora de calcular, o meu gama, que seria o meu peso específico saturado desse solo, vezes a altura de solo correspondente a cada uma das profundidades. Então, se a gente voltar ao quadro, eu vou mostrar para você aqui o perfil de solo. E aí, quando eu estiver calculando aqui a minha tensão geostática no ponto 4, por exemplo, eu vou considerar toda a tensão que está vindo pelo peso específico vezes a altura aqui nesse ponto 4. Então, o peso específico dessa primeira camada de solo, por exemplo, vai ser 19 vezes, como eu quero aqui nesse ponto, eu vou calcular, então, 4 metros, né? Aliás, 3 metros, porque o meu radier, ele está proposto aqui a 1 metro de profundidade. E aí, com isso, eu vou ter a informação dessa tensão, tá? Dessa minha tensão total. Aí, eu vou pegar também a pressão neutra, lembrando que a pressão neutra é o peso específico da água vezes a altura de coluna da água. Então, se eu estou novamente aqui no meu ponto 4, o peso específico da água a gente vai considerar 10 e a altura de coluna da água vai ser 4 menos 3, certo? E aí, a minha tensão efetiva vai ser essa tensão total menos a pressão neutra, por exemplo, lá na cota de 3 metros, né? Que é a que eu estou procurando. Beleza. Só que, quando eu for calcular a tensão proposta junto com o meu radier, eu vou ter que acrescentar, então, a sobrecarga do radier. E essa sobrecarga do radier foi tudo que a gente acabou de calcular agora. Então, correspondente aos pontos A, B, C e D, e está faltando do ponto E. Então, nós vamos calcular essa tensão do radier lá no ponto E, depois vamos calcular essa tensão efetiva aqui, né, dada pela tensão total e pela pressão neutra, para daí a gente saber a contribuição da tensão efetiva final em todas as cotas de profundidade, correto? Vamos voltar então à câmera de documentos. Então, agora, eu separei uma nova aba aqui da minha tabela, né, para a gente calcular as tensões no ponto E. Então, eu vou apagar essas informações que estão aqui e a gente vai começar a pensar juntos, tá? Vamos pensar novamente no exercício. Olhando o meu desenho do radier aqui, eu vou calcular a tensão nesse ponto E, que está fora, né, do meu radier. Então, vamos pensar em quais retângulos, digamos assim, esse ponto E está responsável. Por exemplo, ele está responsável pelo retângulo EFGH, que seria esse retângulo maior, tá? Ele está responsável também pelo retângulo EFIJ, que é esse retângulo aqui do cantinho. Está responsável pelos retângulos EKLH, que é esse retângulo superior, e ainda esse quadradinho aqui de EKDJ. Então, lembra lá quando a gente estava pensando, o ponto A, ele considera 4 retângulos, né, 4 áreas, o ponto B apenas 2. Esse ponto E está responsável por esses 4 retângulos que eu acabei de mostrar para você. Então, eu vou vir aqui na minha tabela e vou colocar os retângulos no qual o ponto E está sendo responsável e a gente acabou de descobrir. Então, EFGH, EFIJ, EKLH, você pode ir acompanhando aí no seu desenho, né? EKDIJ, certo? Novamente, eu vou precisar das informações de A e B para calcularmos o M e o N. E depois que a gente calcular o M e o N, nós vamos descobrir o I, né? Que seria o meu I dado lá pela tabela. E aí, por fim, a gente vai vir e calcular a tensão,
Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar a área. E vamos começar a olhar o desenho. Pensando no retângulo EFGH, que é o retângulo maior. Então, EFGH. O meu A vai ser 28 metros, tá? Então, eu vou considerar aqui esses 28 mais 32, tudo bem? Então, seria 22 mais esse pedacinho aqui, que é de 4. 28 não, desculpa, é 22 mais 4, então 26. Então, eu venho aqui, 26, tá? E o B de 32, porque é todo esse pedaço aqui, tudo bem? Aliás, esse pedaço maior é 22 metros. A professora está se confundindo, peço desculpas. Então, 22 e 32. Agora, EF e J. Esse retângulo aqui do cantinho. Então, EF é 22 metros e FI aqui, esse pedacinho, é de 4. Então, a gente vem na tabela, coloca 22 e 4. Agora, o retângulo superior, EKLH, né? Esse aqui. Então, a minha extensão aqui do comprimento vai ser 32, que vai ser o meu B, e o meu A vai ser esse menorzinho, 4, tá? Então, 4 e 32. E, por fim, o retângulo pequenininho, né? Esse quadrado pequenininho aqui superior, de 4 por 4. Então, 4 por 4, tá? E aí, agora eu volto novamente lá no meu gráfico e vou procurar as informações de I, mas antes vamos calcular o M e o N. Então, 22 dividido pela cota de 3 metros e vou descobrir as demais. E o N vai ser 32 dividido pela cota de 3 metros e também vou arrastar para as demais, tá? Agora sim, vamos descobrir a informação do I. Então, 7,33 e 10,67. Provavelmente lá na minha tabela, nós já vamos estar perto aqui do máximo, né? Então, vamos ter que arredondar, então, para 10 e para 10. Então, pegando aqui, ó, 10 com 10, nós temos o coeficiente I de 0,25. Então, 0,25, né? E aí, aqui, 7,33 e 1,33. Então, a gente vem, novamente, 10, vou arredondar para 1,5, então vai ficar aqui no cantinho, 0,23. E 10,67. Então, o 1,33 vou arredondar para 1,5 e o 10,67 vou pegar o 3, novamente 0,23. E agora, 1,33 com 1,33. Então, vamos pegar esse 1,5 com 1,5, que dá 0,215. 0,215. Bom, então nós descobrimos a informação do I. Se você reparou aqui na minha tabela, ele já calculou o meu acréscimo de tensão nesse ponto. Mas vamos exemplificar para você aqui o que esse acréscimo de tensão está levando em conta. Então, nós temos a sobrecarga, lembrando que a minha tensão, né, vai ser dada pela sobrecarga vezes o meu I, tá? Então, vou colocar essa tensão aqui no símbolo correto para você identificar o que eu estou falando. Então, a sobrecarga do radier é de 100, mas o meu I agora, lá no meu ponto E, vai ser a contribuição de todos os retângulos que ele está responsável. Então, vai ser esse retângulo maior de EFG, menos o retângulo do canto direito de EF e J, menos o retângulo superior de EKLH, e aí acrescentando o retângulo pequenininho, dado aqui no meu desenho por esse cantinho. Todos esses I's, né, esses coeficientes I's,
vão ser os coeficientes responsáveis, então, para multiplicar aqui a minha sobrecarga. Então, aqui eu nada mais coloquei as informações de sobrecarga, então, que era esse C1, dado pela célula C1, e aí fiz a contribuição, então, do primeiro I, né, menos o segundo, menos o terceiro, e acrescentando aquele pequenininho lá do canto. Então, por isso que na cota menos 3, o meu ponto E tem uma contribuição de meio, tá? Esse meio aqui tá dado em kPa, né? Porque tensão é em kPa. Então, não se esqueçam de colocar as informações da unidade, tá? Senão, na hora de você projetar o seu cálculo, você não vai saber o que é, na hora de você entregar o seu projeto, né? A pessoa que vai executar não vai saber que informação que você está dando. Muito bem. Então, estou passando para as demais tabelas aqui. Porque a gente precisa calcular também a sobrecarga para 6 metros e 10 metros, considerando o ponto E. Então, a gente vai olhar na tabela, né? Vamos dividir aqui primeiro as informações para descobrir o M e o N. E aí, você pode ir me acompanhando, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a cota de 10 metros. E aí, só pegar essas informações de M e N, olhar lá na minha tabela para poder descobrir o meu I. Então, agora eu tenho 3,67 e 5,33. Então, eu vou arredondar para os números inteiros mais próximos que eu tenho, né? Vou acabar pegando 5 e 5, que me dá aqui a informação de 0,249. Eu já vou colocando os demais aqui para você, tá? Que eu já conferi na tabela antes, então o próximo vai ser de 0,172, mas você pode conferir aí nos seus cálculos depois na hora que você estiver fazendo. 0,172 e aqui 0,128. E as demais vão ser 0,244, 0,115 e depois 0,06. Novamente, aqui na hora de calcular a tensão, nós vamos utilizar a mesma ideia, né? Vamos pegar a sobrecarga e vamos fazer a contribuição dos coeficientes e em função dos retângulos que o ponto E faz parte, né? Os pontos que o ponto E é responsável. Então, eu vou pegar 100, aliás, vou referenciar na fórmula aqui de 100 e vou multiplicar, então, por esse I menos o de baixo, menos o de baixo, mais esse último. E aí, eu vou ter informação de 3,3 kPa, tá? E na cota de 10 metros, eu vou pegar a minha sobrecarga aqui em cima, vezes esse, menos o do outro retângulo, menos esse, mais o último. Com isso, eu tenho informação de 7,4 kPa. Muito bem, então eu calculei os pontos A, B, C e D. E eu vou passar a calcular o que o exercício pede de fato, né? Que seria lá a minha tensão efetiva nos pontos, desses pontos com a contribuição do solo também. Afinal, a gente tem um perfil de solo, não é? Então, vou abrir uma nova aba aqui na minha tabela. Vamos relembrar o meu perfil de solo. É esse aqui composto por areia fina, argila mole e pedregulho. Então, essas são as informações das cotas. Lembrando que nós temos nível d'água a 1 metro de profundidade, o peso específico está saturado. Quando tem nível d'água, a gente precisa descontar a pressão da água, que seria a pressão neutra, tá? Porque boa parte da tensão que está sendo imposta naquele solo, ela vai ser absorvida pela água.
Aonde está essa água? Presente nos vazios do solo, né? Vamos lembrar então da estrutura do solo. Ela é composto por vazios, que seria o ar, e água. Então, quando esse solo recebe uma solicitação, boa parte dessa solicitação vai ser carregada pela água, vai ser recebida pela água. Depois que toda a água foi lá, suportou essa tensão, aí é que vai passar para os contatos entre os grãos, tudo bem? Isso quando o solo tem água. Quando o solo não está saturado, aí só vai ser a informação, então, da tensão total, que seria, então, a sobrecarga do solo, aqui, né, vezes a altura do solo no ponto em que eu quero calcular, tá? Então, muito bem. Agora eu tenho, novamente, para as cotas de 3, 6 e 10 metros, vou começar a colocar aqui a informação dos pontos em que eu tenho. Então, eu tenho ponto A, B, C, D e E. Tá? E aí, eu vou calcular a tensão do solo. Então, vou tirar aqui e colocar numa fonte normal para a gente poder enxergar. Muito bem, tenho a minha tensão do solo, vou ter a pressão neutra e vou ter também a tensão pelo radier, que foi o que a gente calculou nas demais tabelas. Certo? Para, no fim, a gente achar a tensão efetiva. Então, essa é a minha tensão efetiva vai ser dada pela informação da tensão do solo, que seria minha tensão total, menos a minha pressão neutra, mais a tensão no meu radier. Onde que está essa tensão do radier, professora? Lá nos pontos que a gente calculou nas outras planilhas. Então, eu vou pegar aqui dos pontos A, B, C e D, lá na cota de 3 metros, que foi isso aqui que eu calculei. Vou copiar essa informação e vou colocar aqui. Então, vou colar somente os valores, tá? E a do meu ponto E tá nessa outra parte da planilha, aqui, ó, meio. Então, meio kPa de contribuição aqui na minha tensão do radier, tá? E aí, eu vou fazer isso para as demais, então, profundidades. Vou copiar todas essas informações, que assim já facilita um pouco a nossa vida, porque como engenheiros a gente tem que ser mais prático, não é mesmo? Então, inclusive essa atividade proposta para você realizar com o software já te ajuda a pensar e a organizar todo o exercício, né? Porque montando uma tabela você sabe o que vem, passo a passo do exercício que você vai ter que desenvolver e não somente pegar o exercício e começar a calcular, né? Então, a gente precisa planejar o nosso pensamento. Então, tá, voltando aqui ao exercício. Vou pegar agora da cota de 6 metros as informações que eu calculei. Vou voltar aqui na minha planilha e vou colar os valores, tá? E do ponto E tá aqui, 3,3. E agora, para minha profundidade de 10 metros... E do ponto E, que foi 7,4. Muito bem. Então, agora vamos começar a pensar aqui na minha tensão total desse solo. Então, eu tenho uma profundidade, vamos olhar aqui o meu perfil. Eu estou calculando na cota de 3 metros, né? Então, essa cota de 3 metros de altura do solo, ela está aqui, né, em alguma parte, dentro da areia fina. Então, eu vou ter que considerar a altura do meu solo vezes o peso específico desse solo. Vou usar o saturado, porque foi a informação que ele me deu. Então, a minha informação aqui vai ser de 19 vezes 3 metros. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando toda a contribuição de solo, do peso próprio do solo, que está acima da cota de 3 metros. Com isso, eu consigo calcular, igual eu disse lá na lousa para você, peso específico vezes a altura do solo que está sobre esse ponto. Então, 19 do peso específico, 3 da altura.
57 kPa, tá? A pressão neutra, agora, nesse ponto de 3 metros, vai ser o peso específico da água, que aqui nós vamos adotar 10, e geralmente nos livros, aí nos projetos que você for fazer, vai ser utilizado 10, vezes a altura da coluna d'água sobre a cota de 3 metros. Então, se o meu nível d'água começa a 1 metro, eu vou pegar 3 menos 1, que vai me dar 2, e vou colocar ali na minha planilha. Então, 2. Tudo bem? Com isso, eu tenho 20 kPa de pressão neutra, tá? E aí, agora, a tensão efetiva na cota de 3 metros, como eu disse a você, vai ser a minha tensão geostática, que é dada pela tensão do solo, menos a pressão neutra, mais a contribuição do radier. Por que mais? Porque esse radier está acrescentando uma sobrecarga ali, certo? Então, eu vou somar minhas duas tensões, a tensão total do solo e a tensão do radier, e vou subtrair da pressão neutra, que é a pressão que está sendo recebida lá pela água. Então, aqui, eu vou vir com a tensão do solo, menos a pressão neutra, mais o meu ponto de contribuição do radier. E aí, com isso, eu tenho 135,4 kPa. E vou arrastar para as demais células, tá? Então, beleza, tenho lá todas essas informações. Ó, o que a professora esqueceu de fazer, de travar as células aqui, ó. Senão, ele não calcula direito. Então, vou arrastar para as demais. Aí, agora sim, as informações estão corretas. Vamos passar para a cota de 6 metros, porque agora eu tenho a contribuição não só da areia fina, mas eu tenho também da argila mole. Observe que 6 metros já está dentro da argila mole. Então, eu vou considerar toda a minha sobrecarga da areia fina, ou seja, 19 vezes essa altura de solo de 4 metros, mais 16, que é o meu peso específico da argila, vezes 2, né? Para eu chegar, então, sair de 4 e chegar em 6 metros de profundidade. Então, aqui vai ser 19 vezes 4, mais 16 vezes 2. Tenho essa informação aqui da minha tensão do solo. A pressão neutra vai ser 10, porque é o peso específico, vezes 6 menos 1, então 5, 50 kPa. E já vamos passar aqui para debaixo também, para a gente aproveitar o gancho do pensamento. Então, se eu estou a 10 metros de profundidade, agora eu estou dentro da minha camada de pedregulho, tá? Então, eu vou considerar o quê? Essa informação da areia fina, o peso da argila mole, mais esse pedacinho do pedregulho. Então, vai ser 19 vezes 4, tá? Mais 16 vezes todo esse pedaço de 4 até 9, então 5 metros, mais um pedacinho de 21 vezes, 1, porque eu estou saindo de 9 e estou querendo chegar na cota 10. Então, vamos voltar aqui, vai ser 19 vezes 4, mais 16 vezes 5, mais 21 vezes 1, tá? Que é a altura ali do meu solo. Então, 177 kPa. E agora, a minha pressão neutra, professora, como que vai ser? Peso específico da água, vezes a minha cota de 10 metros, menos 1, porque é onde começa a cota do nível d'água. Então, 9, certo? E aqui nós vamos repetir novamente a informação de que a minha tensão efetiva vai ser a tensão total, mais a minha tensão do radier, menos a pressão neutra. Sempre vai ser assim, se eu tiver uma edificação em cima, eu preciso considerar essa sobrecarga que ela está impondo no meu solo. Então, 108 menos a pressão neutra, mais a informação da célula E12. E aí, eu vou repetir aqui para as demais. Novamente, para a cota de 10 metros, vai ser a mesma coisa. 177 menos a pressão neutra, mais E20 agora, que é a minha célula ali que está escondidinha, eu não consigo clicar. Muito bem. Veja só que interessante. Vamos analisar um pouco desse exercício, né? Não somente encontrar o resultado, mas vamos entender o que ele está querendo dizer para mim. No meu ponto A, B, C e D, na cota de 3 metros,
Vamos comparar os pontos As, então, aqui, dessas 3 profundidades. Veja que no centro do meu radier, na cota de 3 metros, eu tenho 135, na cota de 6 eu tenho 148,4 e na cota de 10 eu tenho 161,4. O que isso está querendo me informar? Que no centro do meu radier, a minha tensão efetiva é maior para profundidades maiores, tá? E se a gente for analisar os outros resultados, os outros pontos, também a informação das tensões estão crescendo, então, com a profundidade. Por quê? Porque eu estou considerando uma altura de coluna d'água maior, eu estou considerando uma tensão do radier maior, certo? Então, essa distribuição de tensão, ela está aumentando lá para as outras profundidades, né? Para as profundidades mais profundas, em função, então, dos pontos que eu tenho. Seja no centro do meu radier, seja nos pontos do lado, né? Como as informações, voltando aqui para a figura. Estou falando no centro do radier ou nas extremidades, como B, D e C. Ou num ponto fora. Então, veja como o ponto fora, que nem está dentro do radier, ele está recebendo uma contribuição maior ainda. Então, isso é muito interessante da gente pensar quando a gente estiver projetando qualquer edificação que seja a sua casa, seja a casa do seu vizinho, seja um edifício maior, cada edificação vai distribuir uma tensão lá para o solo e essas tensões, elas vão influenciar nas tensões das edificações vizinhas. Então, quando você estiver projetando, quando você estiver com o seu papel ali da informação do seu perfil de solo, porque você vai fazer uma sondagem SPT, né? Como bom engenheiro, você vai mandar fazer uma sondagem SPT para ter a informação do seu solo, para saber se tem nível d'água, etc. Mas você vai pegar também a informação das fundações vizinhas. Para quê? Para saber como que a minha fundação, a minha sapata, o meu radier, a minha estaca, como que essa minha fundação vai influenciar na edificação vizinha, tá? Porque essas tensões vão ser somadas e mais profundas, então a gente viu aqui nesse radier que elas estão aumentando, e aí o que vai acontecer? Vai somar com as demais, se a minha edificação não for calculada para suportar essa solicitação que ela está sendo imposta, né? A fundação da minha edificação, uma hora vai ocorrer problemas maiores. Então, como bons engenheiros, você jamais pode esquecer de fazer uma sondagem do solo para identificar o tipo de solo. Pensa se a gente não tivesse essa informação desse solo aqui. Se eu não soubesse que tem nível d'água, eu nem ia lembrar de descontar a pressão neutra, nem ia lembrar de saber, né, se ela está influenciando ou não no meu radier. Então, é muito importante que a gente tenha uma sondagem e fique atento, porque ela precisa ser bem executada, tá? E também olhar o projeto das edificações vizinhas. Então, essa questão da boa vizinhança não é só no relacionamento, né, no tratamento, é também em projetos de engenharia civil. Olha só que engraçado, né? Porque você precisa saber se a sua edificação vai estar projetando uma sobrecarga lá nas demais. E aí, como eu disse a você, só relembrando, esse exercício foi um radier, então uma seção retangular, a gente precisou saber pontos, né, no centro, pontos nas extremidades, mas e se eu tivesse então uma seção circular? Então, lembrando que a seção circular ela ia exigir outra equação, né? Eu não ia usar esse ábaco do Newmark, então fique atento a isso também. Às vezes a seção é a mesma, né? Os pontos são os mesmos, digamos assim, mas a seção do meu radier ou a seção da minha fundação é diferente. Então, você também precisa estar atento a isso. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido as informações aqui passadas, espero que consiga reproduzir esse exercício. É bem simples, mas eu deixo aí para você o desafio de tentar mudar a seção, calcular para uma seção circular, calcular para outros pontos, para você começar a pensar em como cada área, cada informação influencia naquele cálculo que a gente está fazendo. Tudo bem? E nós nos vemos numa próxima. Até mais!